Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Eu vou confessar que esse louvor, ele me quebra sempre. Ele é o meu louvor preferido. Sem demoras. Abra a tua Bíblia, você que trouxe, você que não trouxe pode acompanhar no telão. Em Isaías 57, versículo 15. (57, 15) nos diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Ou em outras traduções, coração quebrantado. Pode sentar. Glória a Deus. Na última quarta-feira que eu preguei aqui, eu preguei sobre uma batalha. Sobre uma batalha que ninguém vê. Sobre uma batalha espiritual. Que a gente guerreia todos os dias. A nossa carne contra o nosso espírito. Hoje eu quero falar sobre outra coisa. Que também não é vista muitas vezes. Hoje eu quero falar sobre feridas. Feridas que ninguém vê. Feridas que ninguém, além de você e Deus, sabem que existem. Feridas que muitas vezes a gente não deixa nem que Deus toque. Tanto que dói. Feridas que muitas vezes a gente pensa que já foram saradas, já foram curadas, que já estão cicatrizadas. Mas na verdade não estão. Porque a gente nunca permitiu que elas fossem tratadas. Essa ferida, ela simplesmente... Sabe quando a gente leva um corte em algum lugar do nosso corpo, e o nosso corpo, ele imediatamente, para a nossa sobrevivência, as plaquetas já começam a trabalhar ali para coagular o sangue e formar aquela casca para te proteger, para você não ficar sangrando, vazando sangue. Da mesma forma são essas feridas. Feridas que você não tratou, apenas criou uma casquinha e aquilo continuou ali dentro aberto. Que você acha que já curou, você acha que já sarou. Assuntos que você acha que já superou e não superou, não curou. Apenas criou uma casca, não cicatrizou. O Espírito Santo, ele ministrou muito claro isso ao meu coração. Eu até comentei isso com a pastora Thaís há um tempo atrás. Tempinho, né, pastora? Eu falei algumas coisas para ela no WhatsApp. E eu senti que eu preciso ministrar sobre isso. Eu preciso. Porque se eu fui tocada, se Deus tocou no meu coração, porque eu preciso falar. Eu tive certeza, né, sobre essa ministração, sobre esta palavra, sobre esse tema, na última vez que eu preguei para os jovens aqui, no grupo de jovens. E eu falei a respeito, o assunto era abordava a identidade. E eu ousei, mais uma vez, puxar um assunto lá do passado que eu achava que já estava superado. Eu achava que era uma ferida que já estava cicatrizada, que já estava curada. Eu falei sobre o meu pai. Naquela ocasião, a minha irmã mais nova estava presente. E quando eu olhei para o rosto dela, eu enxerguei ela com 6 anos, irmãos. E toda aquela dor, tudo aquilo que a gente tinha vivido, parece que eu revivi.
Parece que eu fui transportada de novo para aquele dia. Sabe para quê? Não foi para Deus me fazer quase chorar em posição fetal aqui em cima. Não foi para me causar dor. Foi para mim perceber, para Ele me mostrar e eu perceber que essa ferida, ela não tinha sido tratada. Ela não tinha sido curada. Que como um corte, que rapidamente o sangue coagulou e formou a casca para que eu apenas sobrevivesse, a mesma coisa foi isso. Não passei por período de luto. Não passei por período de adaptação. Pulei simplesmente de 16 anos, uma adolescente, para uma fase adulta. Eu falei aqui a respeito sobre não pular etapas, não queimar etapas na vida. Aqueles que têm a oportunidade de viver cada etapa no tempo certo, viva. Porque queimar etapas, pular etapas, causam danos a longo prazo. E um desses danos eu percebi naquele dia. Naquele dia, tamanha foi a dor. Sabe? É como se Deus me mostrasse, olha aí. Ainda sangra. Ainda sangra da mesma forma que sangrava no dia que aconteceu. E às vezes Deus ele faz isso com nós. Deus ele permite, Deus arranca a casquinha. Vocês já arrancaram casquinha de machucado? Que você acha que já está cicatrizado, acha que já está sarado, tu vai arrancar a casquinha e começa a sangrar de novo. Porque não está curado. Não deu tempo do organismo se curar. Não deu tempo do teu organismo agir para curar aquela ferida. E a casca foi arrancada e tu voltou a sangrar. Pelo mesmo corte. Tu voltou a sofrer pelo mesmo motivo. Aquilo que te causou dor no passado está te causando dor ainda hoje, como se você estivesse vivendo naquele tempo. Hoje Jesus ele te chama não para falar sobre o futuro. Hoje a Via ela abriu o culto aqui falando sobre não andeis ansiosos. E a pessoa ansiosa, ela vive com excesso de futuro, preocupações com o futuro. Hoje não é disso que eu quero falar. Hoje eu quero falar de passado. O passado já passou, irmã. Já foi. Eis que tudo se fez novo. Só que, irmãos, eu preciso que vocês entendam que se você não entregar para Deus aquilo que ainda te fere, aquilo que ainda te machuca quando tu lembra, para Ele tratar e te curar, você não vai viver algo novo. Você precisa. Para viver algo novo, você precisa entregar o que é velho para Ele tratar. Feridas antigas. A gente vai tratar disso aqui hoje. E glória a Deus por isso. Existem feridas que o tempo não cura. Existem dores que o silêncio ele não resolve. Existem ferimentos, irmãos, que pode passar o tempo que passar. Se não foi tratado, não vai adiantar. Toda vez que tu arrancar a casquinha, o ferimento vai voltar a sangrar. Toda vez. Isso quando não acontecer de você não tratar, a casquinha se forma, você não tratou e começa a infeccionar. Começa a inflamar. Sabe? Coisas que você não tratou, assuntos que você não resolveu, conversas difíceis que você optou por não ter, para não se indispor. O perdão que você decidiu não liberar. O perdão que você decidiu não pedir. E tapou o sol com a peneira e vida que segue. Só que mais na frente, essas feridas, esses incômodos, eles vão voltar. Eles vão voltar para te perturbar, para te incomodar. E Deus vai permitir. Para você saber, para você entender que você precisa tratar isso. Que você precisa resolver isso. Com Deus não existe assuntos mal resolvidos. Histórias inacabadas. A gente serve um Deus de obras completas.
E quando eu falo um Deus de obras completas, é sobre todos os assuntos possíveis. E às vezes esse perdão que você não liberou, esse perdão que você não pediu, essa conversa difícil que você resolveu não ter, porque dá muito trabalho, e você não quer se incomodar, começa a infeccionar. Passa o tempo, não tratou, começa a infeccionar. Infecção é tão ruim, irmãos. Dá tanta coisa na gente. Dá febre, dá fraqueza. A mesma coisa é quando a gente não trata essas feridas que estão na nossa alma, que estão no nosso campo emocional. A gente começa a se tornar uma pessoa amargurada. Enquanto o pastor Silmar ministrava domingo, e ele perguntava, né, se você já sentou para conversar com alguém, uma pessoa reclamona, amargurada, né? Quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas reclamonas. E se você parar para conversar com essas pessoas e ver a história delas a fundo, você pode contar que nela tem alguma ferida que não foi tratada. Algum assunto mal resolvido. Alguma coisa lá do passado que ela decidiu esquecer, que ela decidiu deixar para lá, que ela decidiu bloquear. Inclusive o nosso sistema de defesa, né, na nossa cabeça, o nosso cérebro ele tem um sistema de defesa. Tudo aquilo que é muito traumático, tudo aquilo que faz muito mal, ele joga lá para o nosso inconsciente, lá para o subconsciente, bloqueia. Ele cria um bloqueio para você não ficar lembrando daquilo, justamente para você poder seguir. Só que isso não é curar, isso não é tratar. Isso é só um remendo que você fez para você prosseguir. Isso foi só uma casquinha que formando teu ferimento para você seguir. Só que Deus não quer isso. Deus ele quer restauração. Restauração por completa. Ele vai olhar para o teu ferimento, vai olhar para aquela casquinha. Opa, aí embaixo ainda tem sangue. Aí embaixo ainda tem inflamação, tem infecção. Vamos arrancar essa casca para ver o que tem embaixo. Aí arranca a casca, ainda sangra. Arranca a casca, ainda está purulento. E quando infecciona, nem a casca não segura. Vocês já perceberam? Sabe? Vocês já viram um ferimento quando cria a casca e infecciona? Que aquela secreção ela começa a romper a casca. Assim é uma pessoa amargurada que tem feridas que não foram tratadas. Aquilo ali está tão infeccionado que começa a romper aquela casca e todo mundo vê, todo mundo cheira mal. Cheira mal. Pessoa que não permite ser tratada, não permite que tratem as feridas. Não permite que Deus trate as feridas. E isso é uma coisa tão séria que a gente tenta esconder. Existem feridas dentro da gente que a gente procura esconder. Muitas vezes para não demonstrar fraqueza. Não sei. Muitas vezes é assim. Quando a gente passa muito tempo da nossa vida procurando mostrar ser forte, aparentar ser forte, às vezes a gente precisa mostrar, porque tem pessoas que dependem da gente e não podem ver fraqueza em nós. Só que dentro a gente sabe como é que tá. Só que às vezes a gente tenta esconder dentro da gente mesmo. Sabe o que eu observo quando na palavra de Deus, quando fala assim: sonda-me, ó Senhor, e examina-me, e vê se há algo ruim dentro de mim. O que ele estava querendo dizer com isso? Para que ele pede para Deus sondar ele? Para Deus examinar ele? Se a mesma palavra, a mesma Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Se a gente pode se auto-examinar, por que o salmista pede para Deus sondar o coração e examinar ele? É justamente por isso. Porque tem feridas que a gente quer esconder da gente mesmo. Sabe? A gente mente para a gente mesmo que aquilo não dói mais. Isso não dói mais. Isso não me afeta mais. Isso não me define mais.
Mas só que quando você se pega numa situação igual ou parecida, você percebe que ainda dói. Você percebe que ainda te afeta. Você percebe que você ainda não superou. E é disso que Deus quer falar contigo hoje. Ele quer tratar dessa ferida que ainda sangra. Esse assunto que você ainda não superou. E a ferida escondida, ela é a que mais dói. Jesus, ele nos dá um exemplo assim que quando ele ressuscita e ele se encontra com os discípulos, a primeira coisa que ele faz é mostrar suas feridas. Ele mostra suas feridas para Tomé e fala: coloca o dedo. Olha as minhas feridas, coloca o dedo, toca. Não se envergonha. Ele mostra, ele expõe. Da mesma forma, ele quer que você hoje faça isso. Olha aqui, Senhor, ainda dói. Pai, olha aqui, ainda sangra. Senhor, eu não consigo lembrar desse assunto sem chorar. Pai, eu não consigo lembrar dessa pessoa sem sentir raiva. Eu não consigo lembrar desse assunto sem me sentir amargurada. Ele quer que você seja sincero com Ele essa noite. Se ainda sangra, Ele quer que você abra o coração e fala: Pai, olha, ainda sangra. Está doendo ainda. Depois que eu terminei de pregar naquele sábado, quando eu mencionei aqui, eu estava quase em posição fetal, chorando aqui. Eu desci, eu quase me passei de chorar, irmãos. Eu desci. Quando eu me ajoelhei, eu disse para Deus: Deus, ainda dói. Muito. Como se fosse o dia. Eu falo com vocês aqui e lembro. E ainda dói. Muito. Igual. Era só uma casquinha que se formou. Nunca cicatrizou. Nunca permiti tratar. Porque eu dizia sempre: não tem tempo para isso. Não tem tempo para parar. Eu não posso ficar chorando. Eu tenho irmãos mais novos para cuidar. Eu não posso mostrar fraqueza. A minha vida tem que seguir. Porque não diz respeito só a mim. E aquela ferida profunda, ela só criou uma casca. E aquele dia é como se o Espírito Santo tivesse arrancado aquela casca. É como se tivesse arrancado aquela casca e sangrou. Tanto quanto no dia que a gente velou nosso pai. Tanto quanto no dia que eu enxerguei a minha irmã mais nova, com 8 anos de idade, entrando dentro daquela capela onde meu pai estava sendo velado. Onde eu via que ela já entendia o que estava acontecendo. Mas não tinha o que fazer. E eu tive que, aquele dia, recolher as minhas lágrimas para dar amparo para ela. Quando a Duda, ela testemunhou aqui nos jovens, uma frase que ela falou me marcou e me transportou para esse dia. Que ela disse que a irmãzinha dela estava muito assustada e que ela estava igual. A minha irmãzinha, ela estava daquele jeito e eu estava igual. Estava igual. Me sentindo igual a ela. Uma criança órfã. E por muito tempo essa ferida que não foi tratada, ela me definiu. Ela me definiu por quase uma vida toda até aqui. Por quase esse tempo todo até eu me entender que precisa ser tratado. Precisa deixar Deus tratar. Precisa deixar Deus curar.
Deus, Ele só cura quando você entrega. Eu listei algumas feridas comuns que Deus quer tratar. A primeira é a ferida de rejeição. Quantas feridas, né, irmãos? Ferida de rejeição. Você se sentir rejeitado. Você realmente ser rejeitado. Quantas crianças, né, que são rejeitadas pelos pais, crescem sendo rejeitadas, crescem com esse sentimento de rejeição. E um dado é que a maioria dessas crianças, que elas são rejeitadas já pelos pais, elas já crescem com esse sentimento de rejeição dentro de si. Até quando elas não estão sendo rejeitadas, elas sentem que elas estão sendo rejeitadas. Sempre assim. Feridas de palavras. Palavras malditas, duras, traumáticas. A palavra, ela é muito séria. É algo muito sério. Porque uma palavra que tu lança, uma palavra que tu profere, não tem como voltar atrás. Não tem como você desfalar aquilo que você falou. Depois que você lança a palavra, o estrago já está feito. Não tem como desfazer o estrago que uma palavra pode causar na vida de uma pessoa. Não tem como você desfazer o estrago que uma palavra pode fazer na vida do teu filho. Uma palavra maldita. Uma palavra dura, uma palavra traumática. E os danos que isso causa a longo prazo. Às vezes a gente acha que é só uma palavra. Acha que é só uma forma de expressão. Mas você não sabe o que essa palavra está causando naquela pessoa. Às vezes para a gente não é nada. Mas para aquela pessoa pode ser um gatilho. E você não sabe. E a língua da gente, irmãos, olha... A palavra de Deus, ela fala sobre a língua, né? Ela fala. Fala sobre o poder da nossa palavra. Sabe? Fala sobre o poder, que tem poder para a vida e tem poder para a morte. Tudo na nossa boca. E muitas vezes a gente não entende a gravidade disso. A gente não para pensar na seriedade que é isso. Fala as coisas sem pensar. Fala as coisas de mau jeito para os teus filhos. Fala coisas de mau jeito para os teus pais. E aquela palavra, ela chega já detonando, chega destruindo. Para você não foi nada, às vezes você nem lembra do que você falou. Mas essas pessoas muitas vezes passam anos em terapias tentando se curar disso. Se curar de palavras que foram lançadas, palavras que foram proferidas. Hoje existe muito termo bullying, né? Bullying nas escolas. O que é isso aí? É palavras, coisas que são feitas, que quem faz não está nem aí, porque a dor não é nele, o gatilho não é dele, sabe? Só lançam as palavras, sem se importar com o que vai causar ou não. Feridas de perdas. Lutos que não são vividos do jeito que tem que ser, no tempo que precisa ser vivido. Eles causam uma estagnação emocional na gente. Sabe, você vai vivendo no automático. Só que, como eu disse até agora aqui, isso é algo muito perigoso. Porque a qualquer momento essa casca ela vai ser arrancada de você. E você vai ver que ainda sangra muito. Você vai ver que muitas coisas até hoje você não se permitiu viver, porque você ainda não
não passou essa fase, não viveu isso que você precisava viver. A gente tem o ser humano em si, já é algo natural, já é algo instintivo. O que vai te causar dor, evita. Não quer sentir dor. Só que tem dores que precisam ser sentidas. Há tempos e processos que precisam ser respeitados, precisam ser vividos, precisam ser suportados. Feridas de pecado. Feridas que o pecado causa na gente. Pecados passados. Que ainda te perturbam, que ainda te assolam. Que ainda você é acusado por isso. Feridas de pecados que ainda te definem, mesmo você tendo mudado. Feridas de pecados que ainda te chamam. Coisas que você fez, que você era no passado, que ainda vem à tona e pessoas te definem por isso aí. Não importando se você já foi transformada ou não, mas são feridas que não foram superadas. Coisas que ainda te afetam. Coisas que você não se perdoou e que você ainda se sente culpado por isso. Que você ainda não entendeu. Você não entendeu qual foi o mistério da cruz. Você ainda não entendeu o real propósito de por que Jesus morreu lá. Por que aquele sangue foi derramado. Mas Jesus, Ele quer que você entenda. Que aquele sangue foi derramado, que o corpo dele foi moído para perdoar todos. Todos os pecados. É todos. Feridas de traição. Quando Judas ele traiu Jesus, traiu. E eu fico pensando que, mesmo Jesus sendo Deus, eu acredito que, como deve ter doído? Como deve ter doído para Jesus saber, olhar para Judas todos os dias, caminhando do lado dele e sabendo que ele ia trair. Olhando para Judas, vendo Judas testemunhar cada milagre que ele operou. Vendo Jesus fazendo cada vida que ele mudou, cada vida que ele transformou, cada palavra que ele pregou, cada ensinamento que ele ensinou. Judas estava lá. Imagina Jesus vendo Judas ali do lado no partir do pão e sabendo que em seguida ele ia sair dali e ainda assim ia trair. Viu tudo que ele podia ver, tudo de maravilhoso que ele podia ver. Jesus chamou ele de amigo e ainda assim ele traiu. Eu fico pensando que sim, Jesus é Deus, era Deus, mas ele também era homem. Eu fico imaginando a dor de você se dedicar. Agora eu trago para nós aqui, muitas vezes, a dor de você se dedicar a uma relação. Agora estou falando de uma relação matrimonial. Você se dedicar anos a uma relação e acabar com traição. A pessoa não levar nada daquilo que você fez por ela em conta e ainda assim te trair. Ainda assim deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Quanto que a gente vê disso hoje em dia, principalmente hoje em dia. Inclusive é romantizado isso hoje em dia. Eu acho loucura isso. O adultério sendo romantizado. É loucura. É loucura. Aí tu vem em filme, vem em novela. Ai, o amor. Isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. De tu ver a pessoa... Eu trabalho numa empresa gigante lá, uma empresa grande. O Isaías sabe, trabalha lá também. É cada coisa que a gente vê. É cada coisa que a gente testemunha, que a gente
Eu digo, meu Deus. E lá tem uma coisa muito, muito curiosa. Tem muita família trabalhando lá dentro. Então tem muitos casais lá dentro. Casais casados, trabalhando juntos lá dentro. E eu vou abrir aqui bem para vocês entenderem. É muita loucura. É caso assim, ó, de o casal está trabalhando, a mulher está trabalhando aqui na máquina, enquanto o marido dela está lá na outra linha lá com outra fulana, combinando de sair mais tarde. Não é, irmãos, não é coisa que é coisa que eu vejo e eu fico abismada. Eu digo, meu Deus. Quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Como é que tu deita a tua cabeça no travesseiro e dorme? Meu Deus do céu, isso não é normal. E hoje em dia é normalizado isso. E a ferida que isso causa. Aí eu fico pensando assim, poxa, a mulher está aqui suando, dando duro, toda suja. Lá é um pó danado, gente, vocês não têm noção. Toda suja aqui, ralando, os filhos na escolinha, sabe? Podendo estar em casa, cuidando, curtindo os filhos. Não, está aqui para ajudar esse cara que está lá na outra. Gente, não tem cabimento. Aí eu fico pensando, olha só, olha a dor que isso causa. Saber que tu abriu mão de tempo de qualidade com os teus filhos para ajudar a pessoa, e a pessoa está ali quebrando a tua confiança, acabando com a tua dignidade, porque isso acaba com a dignidade da pessoa. Isso acaba, a ferida que uma traição causa. Meu Deus, não tem nem o que dizer. E não existe somente traição em relacionamento matrimonial. Existe também traição em relacionamentos de amizade. Que é o exemplo que eu acabei de dar aqui sobre Judas. Muitas vezes pessoas que você chama de amigo. Muitas vezes pessoas que você tira a tua própria roupa para vestir aquela pessoa. Muitas vezes pessoas que você traz para dentro da tua casa. Faz fazer parte da tua família. Coloca no teu seio familiar. A traição muitas vezes vem dessas pessoas. E são feridas que ficam abertas, não são tratadas. E isso vai sendo arrastado para os próximos relacionamentos. O matrimonial. Quando uma pessoa sai de uma relação assim, onde houve traição, onde houve falta de dignidade, onde houve toda essa sujeirada aí, quando ela partir para um outro relacionamento, toda essa carga, toda essa bagagem que ela teve do outro relacionamento, ela vai trazer para o atual, pode ter certeza. Não é será, é com certeza. Com certeza. Se não tratou da forma como deveria ser tratado aquilo lá, vai sim ser arrastado para o teu próximo relacionamento. E isso vai afetar. Você não vai conseguir ter confiança, porque você vai achar que todas as pessoas são como aquela pessoa. Todos os relacionamentos são como aquele relacionamento que você teve. Ninguém é amigo. Você não pode confiar em ninguém. Porque aquele meu amigo me traiu, aquele meu amigo não foi leal comigo, não foi legal comigo, então ninguém é. Ninguém é amigo. Não existe amigo. Sabe, tem aquele ditado lá, amigo da gente é os dentes e ainda assim morde a língua. A pessoa que ela não trata esse tipo de ferida, ela é assim. Desconfiada com tudo. Desconfiada de tudo e de todos. Então, a cura... Eu vou repetir aqui. A cura vem quando você reconhece a ferida, entrega para Deus, perdoa
corta ciclos e permite o Espírito Santo tratar. De outra forma, a cura não vem. Se não for nesta forma, a cura não vem. Você não permite tratar, você não perdoa, você não corta ciclos, você continua nos mesmos ciclos, e isso nunca acaba. E você não vive algo novo. Deus tem algo novo para a nossa vida, mas Ele precisa que essas feridas sejam entregues para Ele poder tratar e poder curar. A ferida que você entrega para Deus, ela se torna um milagre e testemunho. A ferida que você não entrega para Deus, ela se torna uma prisão. E você não consegue sair dela, se você não entregar. Então, fica de pé. Vem aqui à frente. Então, Deus pede que você saia dessa prisão que você se encontra hoje. Eu não sei qual que é a ferida que você tem. Eu não sei qual que é a ferida que você carrega. Eu não sei qual que é a ferida que você tenta esconder de você mesmo. Eu não sei qual que é a mentira que você conta para você mesmo, para dizer que não dói mais, que você não se importa mais, que isso não te afeta e não te define mais. Mas Deus sabe. Entrega para Ele. Entrega para Ele para que você possa sair dessa prisão. Para que isso possa se tornar um milagre na tua vida. E se torne um testemunho aqui. Que você ainda vai contar. Você ainda vai dizer. Um dia eu escutei uma palavra que foi dita assim. Que se eu entregasse para Deus, Ele me trataria e me curaria. E hoje eu estou aqui curada. Hoje eu lembro e não sangra mais. Hoje eu lembro e não dói mais. Hoje eu me lembro e eu não sinto raiva mais. Hoje eu lembro e não tem mais amargura. Não tem mais mágoa. E Deus te trouxe aqui hoje, porque hoje é dia de cura. Hoje é dia de cura na tua vida. Hoje é dia de sarar essas feridas. Feridas que muitas vezes você não conta para ninguém. Fecha teus olhos. Feridas que muitas vezes você esconde de você mesmo. Posso sentir o teu calor. Senhor amado, o Senhor conhece as feridas, Pai. O Senhor conhece o coração. Constranger com seu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi.
Glória a Deus. Carlinhos, faça favor, coloca o título da mensagem no telão. Pelas feridas dele. Em Isaías 57:5 diz assim: porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, e pelas suas feridas somos sarados. Eu quero que você saia daqui esta noite entendendo e sabendo que cada ferida de Jesus na cruz tem poder para curar cada ferida aberta que você ainda tem. Eu quero mais uma vez que você feche seus olhos e que você olhe comigo só mais um pouquinho, irmãos. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, eu chego mais uma vez em Tua presença, Senhor, para Te pedir, Pai amado, e para declarar, Senhor, como igreja, em comunhão com os irmãos aqui, e dizer que, Pai, o nosso coração está aberto aqui, com sinceridade diante de Ti. Nós abrimos o nosso coração para que, Senhor, neste momento, assim como o salmista falou, sonda Ele e examina, Senhor, dentro de nós e vê se há algo ainda ruim dentro de nós. Pai, sonda e examina se ainda existe alguma ferida que sangra. Senhor, se ainda existe, Pai, aqui alguma ferida que ainda está aberta, alguma ferida que ainda sangra, alguma ferida que ainda dói, que quando toca dói, algum assunto que ainda quando toca ainda dói, Pai, nós abrimos, Senhor amado, neste momento para Ti, e assim como o Senhor disse para Tomé, olha as minhas feridas, coloca o dedo, toca. Neste momento nós Te pedimos, Pai, aqui está a nossa ferida, Pai, coloca o Teu dedo, coloca a Tua mão, toca. Toca, Senhor, toca para tratar. Toca, Senhor amado, para curar. Para que essa ferida seja tratada, seja curada, seja cicatrizada. Para que isso passe de vez, Senhor amado. E para que nós possamos viver algo novo finalmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode voltar para o teu lugar.